Igreja, vamos ler aqui em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, o versículo 17 e o versículo 18. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e o versículo 18. Vamos ler? 3, 17 e 18. Diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos repetir novamente, aqui em outra tradução. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, irmãos, logo de início, o livro de Abacuque, ele foi escrito provavelmente, de acordo com os estudiosos, entre o ano 610 e 605 antes de Cristo. Outros datam a data maior, como 612. Mas Abacuque, ele é o próprio autor do livro. O livro Abacuque, o seu autor é o próprio Abacuque. E ele era um profeta que viveu em uma época de grande angústia para o povo de Judá. Nós sabemos que o povo de Judá, de Israel, sempre passaram momentos de angústia. E Deus sempre mandava um profeta para avisar, alertar o povo. E aqui nós vemos um profeta também levantado por Deus, chamado Abacuque. E ele foi levantado por Deus exatamente na época em que o povo de Judá passava uma grande angústia. E o reino se havia afastado de Deus. E a injustiça e a idolatria naquela época eram generalizadas. Então foi nesse ambiente que Abacuque perguntou a Deus como ele poderia permitir tal iniquidade. E quando Abacuque ele fica sabendo que o reino de Judá seria conquistado pelos caldeus, em sua aflição ele pergunta: por que o Senhor permitiria que uma nação iníqua destruísse Judá? E nós podemos perceber no versículo 1 do capítulo 3 de Abacuque, que esse capítulo gira em torno da oração de Abacuque. Então, nessa pergunta que Abacuque fez ao Senhor, porque o Senhor permitiria que uma nação iníqua destruísse Judá, então o Senhor vem e lembra a Abacuque que seus planos ainda não estão terminados, mas que serão cumpridos posteriormente. Ou seja, a justiça de Deus por fim cairia sobre os iníquos. E no capítulo 3, irmãos, de Abacuque, ele começa com um pedido de misericórdia a Deus, seguido por uma vívida
descrição do poder de Deus e da majestade de Deus. E que termina, meus irmãos, com a poderosa afirmação de fé, que nos dá uma visão inspiradora da confiança inabalável do profeta em Deus. O profeta questionou a Deus se Deus permitiria se Judá seria destruída pela mão dos iníquos. Mas no final do capítulo, nós vemos a fé, nós vemos a confiança do profeta em Deus, uma confiança inabalável de Abacuque. E nessa passagem, nesses 2 versículos que nós lemos, o profeta Abacuque, ele escreve palavras inspiradoras. Essas palavras, meus irmãos, que nos levam a refletir a seguinte pergunta: o quanto que nós temos confiado verdadeiramente em Deus? O quanto que nós temos verdadeiramente confiado no Senhor? E nós podemos perceber que a ideia aqui do profeta, ao citar essas coisas, é refletir que a confiança, meus irmãos, que a nossa fé em Deus, ela deve ser como uma âncora, fixada naquele que é a rocha da nossa salvação. E ainda, irmãos, que nada saia como nós planejamos, nós temos que manter a nossa confiança naquele que é a nossa rocha. E Abacuque, meus irmãos, ele tem a pretensão de exaltar a soberania de Deus, em cumprir os seus planos, mesmo que isso signifique que os nossos planos serão frustrados. Você ainda poderia se alegrar no Senhor se você perdesse tudo? Você ainda poderia se alegrar no Senhor se seu emprego, sua casa e sua família viessem ser perdidos? Se você perdesse seu emprego, a sua família, os seus bens, você ainda confiaria no Senhor? Você ainda confiaria em Deus mesmo que tudo não saísse conforme você planejou? Será que mesmo assim você conseguiria confiar no Senhor independente da situação? Diante da dificuldade, da adversidade, você consegue confiar no Senhor? Então, meus irmãos, esse é o lugar para o qual o livro de Abacuque nos traz no final do capítulo 3. No versículo 18, veja o que ele falou: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então nós podemos observar que adiante da perspectiva de dificuldade e sofrimento, Abacuque ele faz uma declaração de fé, afirmando que mesmo que tudo pareça perdido, acabado, ele confiará em Deus. E ele ainda continuou dizendo: e que se alegrará no Senhor. Mesmo que não haja motivos aparentes para a alegria, ele confiaria no Senhor. Então isso demonstra, irmãos, que a alegria de Abacuque não depende das circunstâncias, mas sim de sua confiança em Deus. Ele deixa claro que se regozijará no Senhor da sua salvação. Isso mostra, meus irmãos, que ele confia em Deus como seu Salvador e que sua salvação não depende das suas circunstâncias.
Ele deixou claro no versículo 17: porquanto que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. E essa passagem, meus irmãos, ela pode ser aplicada em nossa vida de várias maneiras, de várias formas. Mas antes nós devemos aprender 2 pontos importantes sobre confiar em Deus. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é uma pergunta: o que significa confiar em Deus? Será você abrir a sua boca e dizer apenas que ama a Deus? Será que isso demonstra que você confia em Deus? Então, irmão, o que significa nós confiar em Deus? Confiar em Deus, irmãos, significa nós termos fé nele, mesmo quando as coisas não fazem nenhum sentido. Meus irmãos, em você acreditar que Ele é soberano, que Ele está acima de todas as coisas, que Ele é amoroso e que Ele tem um plano para a nossa vida. Confiar em Deus, irmão, significa também entregar nossas preocupações e as nossas ansiedades a Ele. Significa também confiar que Ele nos guiará e Ele nos protegerá. Será que Sadraque, Mesaque e Abednego não confiavam em Deus? O rei chegou para eles e disse: aquece essa fornalha, porque vou lançar esses 3 jovens nessa fornalha. Será que eles recuaram? Não, ele disse: nós confiamos no Deus da nossa salvação. Será que Abraão não confiava em Deus? Deus disse para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Será que ele se questionou? Se eu sair daqui, eu não vou passar fome, necessidade? Será que eu não vou morrer no caminho? Não, Abraão confiou no Senhor, ele saiu e foi para a terra que o Senhor iria lhe mostrar. Será que Jó não confiava em Deus? Depois de estar se coçando com cacos de telha, ele poderia muito bem ter perdido suas esperanças. Mas Jó confiou no Senhor. Jó disse: bendito meu Deus que me deu, e bendito meu Deus que tirou. Permaneceu confiante no Senhor. Confiar no Senhor, meus irmãos, é nós também entregar a Ele nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades, sabendo que Ele é capaz de cuidar de nós. Quantas pessoas, meus irmãos, têm mais confiado no homem, têm confiado mais nos seus familiares, do que confiar propriamente em Deus. Contam os seus problemas, as suas dificuldades para a sua família, para os amigos, mas não tem, meus irmãos, a confiança de se chegar a Deus, de se ajoelhar aos pés do Senhor e entregar a Ele os seus medos, as suas ansiedades, as suas preocupações. Onde nós deveríamos contar primeiramente as nossas dificuldades, ansiedades, medos ao Senhor.
Ou seja, meus irmãos, agora que nós sabemos o que significa confiar em Deus, nós precisamos, irmãos, de orar, meditar e buscar sempre no Senhor. O mais importante do que saber sobre a confiança, meus irmãos, é que nós precisamos praticá-la. Quando nós vemos, meus irmãos, o mundo se acabando, quando nós vemos os nossos planos indo por água abaixo, nós temos essa certeza e dizer que não, nós ainda assim confiamos no Senhor. E que Ele nos protegerá, ainda que o mundo esteja perdido, Ele nos guardará e nos conservará. Que ainda que nós venhamos ser lançados numa fornalha, Ele nos conservará com vida. Irmãos, quando uma pessoa, ela confia em Deus plenamente, ela se sente em paz. Ela não vive com medo de ir para o inferno. Uma pessoa, meus irmãos, que confia em Deus, ela não vive com medo do devorador, do migrador. Uma pessoa, meus irmãos, que confia em Deus, ela não tem medo de uma palavra de maldição. Uma pessoa, meus irmãos, que confia em Deus, ela não tem medo, meus irmãos, de oferenda, de bruxarias, feitiçaria, porque ela confia no Deus da sua salvação. Uma pessoa que confia em Deus, irmãos, ela não tem medo de maldições, de falsos profetas. Ela não tem medo, meus irmãos, porque ela está firmada na rocha. E ela vive em paz em Deus. A paz, meus irmãos, nós temos que entender que a pessoa que tem essa paz, ela não vai estar isente de problemas e dificuldades, não. Vai vir as dificuldades, os problemas, mas ela está em paz, meus irmãos, porque ela confia em Deus. O seu espírito está em paz com Deus. Mesmo na hora da dor, na hora da morte, ela está em paz com Deus. A paz, meus irmãos, é o fruto do Espírito que habita em quem confia completamente em Deus, em meio às tempestades. Mesmo em meio, meus irmãos, aos temporais, ela confia completamente em Deus, porque o fruto do Espírito está nela. Quando, meus irmãos, nós somos confrontados com más notícias, é natural do ser humano sentir medo. Às vezes, meus irmãos, sentir tristeza, incerteza. Em momentos de desespero e perda de esperança, muitas vezes perguntamos: onde está Deus? Mas é importante, meus irmãos, lembrar que Deus está sempre ao nosso lado, trabalhando em nosso favor. Que Deus está ao nosso lado, trabalhando em nosso favor, dirigindo nossos passos em meio a esta caminhada, meus irmãos, turbulenta. Uma coisa que nós temos que aprender é não colocarmos a nossa esperança e nossa confiança nos homens. Quantos têm colocado a sua esperança e a sua confiança nos homens? Não, porque esse homem é um homem de Deus, ele disse que eu tenho que fazer esse propósito, e eu vou fazer. E quando esse tal homem se afasta de Deus, a pessoa, meus irmãos, é tomada de uma incerteza e sai dos caminhos, não quer mais saber de Deus, porque confiava no homem.
Uma coisa, meus irmãos, é que nós não temos que colocar a nossa confiança em homem nenhum. Quantas pessoas têm colocado sua confiança nos homens da política? Quantos têm colocado a sua confiança em um homem das empresas, dos seus negócios? Nós não podemos colocar a nossa confiança em nenhum homem. Porque, meus irmãos, todos os seres humanos, começando por mim, somos pessoas falíveis, podemos errar. Mas Deus, meus irmãos, Ele é o único que não é falível. Ele não falha, Ele não erra, Ele é perfeito. Nele sim, meus irmãos, você pode colocar a sua confiança. Nós, meus irmãos, que amamos a Deus, não devemos pôr a nossa confiança em milagres e prodígios. Quantas pessoas, meus irmãos, que disseram que iam para as igrejas, porque ouviram falar que lá fazia milagre, colocaram sua confiança no milagre. Não, eu vou para lá porque eu vou ser curada. E quando acabaram os milagres, em quem essa pessoa vai confiar? Quando acabarem os cultos de libertação, em quem essa pessoa vai confiar? Quando acabarem os cultos de campanha, em quem essa pessoa vai confiar? Porque tem pessoas por aí afora, irmãos, que estão dentro das igrejas, porque estão colocando as suas confianças em amuletos, em cultos de libertações, estão colocando a sua confiança em milagres e prodígios que há naquele meio. E quando acabarem esses prodígios, esses sinais, será que essas pessoas assim, mesmo com isso, ainda confiarão em Deus? E o segundo ponto, irmãos, qual a importância de nós confiarmos em Deus? O Salmos 37, do versículo 3 ao 7 nos diz: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da sua fidelidade. Delicia-te no Senhor e Ele te dará as petições do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele fará resplandecer a tua justiça como a luz, e a tua causa como o sol do meio-dia. A importância, meus irmãos, de nós confiarmos em Deus é algo de grande importância para nós superarmos momentos difíceis. É ela, meus irmãos, que nos dá força para nós fazer reviver a persistência necessária para nós seguirmos em frente. Porque uma pessoa que não confia em Deus, ela não consegue ir avante. Ela para no meio do caminho, ela estaciona. A confiança em Deus, meus irmãos, é ela que nos dá forças para nós prosseguirmos avante. É nela, meus irmãos, que germina a nossa certeza de que os planos divinos nos reservam um amanhã melhor para nós. A pessoa que confia em Deus sabe que haverá um amanhã muito melhor para nós. Porque a pessoa que confia em Deus, ela não vê apenas o aqui e o agora. Ela tem a certeza de que Deus cuidará do seu amanhã. Ela tem a certeza de que Deus cuidará do seu futuro. E muitos creem, meus irmãos, em Deus. Muitas pessoas creem em Deus, mas se aproximam dele, meus irmãos, com desconfiança. Mas a Bíblia, ela nos diz que
A nossa aproximação a Deus, ela deve ser movida pela fé e inteireza de coração. A nossa fé em Deus, meus irmãos, ela deve ser movida pela certeza de coração. Quantas pessoas se aproximam de Deus com desconfiança? Será que Deus vai me ouvir porque eu não dei o dízimo esse mês? Será que Deus vai me ouvir porque eu assisti um filme na televisão? Será que Deus vai me ouvir porque eu discuti com alguém? Será que Deus vai me ouvir porque eu não participei da ceia? Aqueles que se aproximam de Deus, meus irmãos, têm que confiar plenamente nele. Veja, meus irmãos, o que o salmista disse no Salmo de número 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor, eles permanecem firmes para sempre. No momento da adversidade, da luta, ele permanece firme no Senhor. Assim, meus irmãos, os que acreditam no Senhor, eles têm uma fé alicerçada em Deus, que é a rocha inabalável. E ainda que você diga, irmão, a minha fé é pequeninha. Irmão, a minha fé é pequenina. O importante, meus irmãos, não é o tamanho da tua fé. O importante, meus irmãos, é em quem a sua fé está posta. O importante, meus irmãos, é em quem a sua fé está colocada, alicerçada. Se a sua confiança, meus irmãos, está firmada no Deus que é maior do que todas as coisas, você não precisa ter medo, nem se abalar com o que possa acontecer. Tem muitas pessoas por aí, meus irmãos, se abalando, porque o fim está próximo. Tem pessoas, meus irmãos, crentes temerosos, com medo de receber o juízo do fogo eterno, porque a sua confiança não está em Deus, e por isso estão abalados, temerosos. E quantas das vezes, meus irmãos, você se apresentou a Deus sem confiar na providência do Senhor, sem acreditar que Ele cuidaria de você e dos problemas pelos quais você orou a Deus? E essa, meus irmãos, condição, ela revela o quanto o coração está contaminado pela incredulidade. E isso, meus irmãos, põe em dúvida o amor e a fidelidade e o poder de Deus. E nós podemos testar o nível de confiança em Deus pelo modo, meus irmãos, como nós expressamos nossos sentimentos. Como assim, irmão? Quem confia vive alegre e sente paz. Quem não confia, meus irmãos, ele teme, ele fica triste, desanimado e ansioso, porque no fundo do seu coração, do seu íntimo, ele não crê no cuidado de Deus sobre a sua vida. Ele não tem certeza da sua salvação. Ele fica triste porque pecou e diz: não estou mais salvo.
ele errou, ele falhou e diz que já não está mais salvo. E vive numa incerteza, meus irmãos, porque não confia nos cuidados de Deus. Nós temos que entender, meus irmãos, que a confiança no Senhor, ela gera em paz, ela nos gera em nós paz e alegria. Se nós temos certeza, meus irmãos, da nossa salvação, nós temos que sermos alegres e confiantes. E para concluir, irmãos, chegue-se a Deus com um coração confiante no seu amor. Entregue, meus irmãos, todo o seu fardo, sem procurar assumir o controle de todas as coisas, que só a Ele pertence. Ande, meus irmãos, por fé e não por vista, a fim, meus irmãos, de alcançar o cumprimento das suas promessas, ao fim de alcançar as promessas que Deus tem para nós. Então, meus irmãos, em meio aos tempos difíceis, não ceda ao desânimo. Tenha bom ânimo e alegre-se sempre no Senhor. E em caso que você se sinta só, meus irmãos, lembre-se de que a sua presença, que a presença do Senhor o acompanhará por todos os dias da sua vida, e que Ele jamais o abandonará. A sua confiança tem valor para Deus, e que nos recompensará, meus irmãos, com graça, misericórdia e ajuda em tempo oportuno, e o melhor de tudo, meus irmãos, um grande galardão. E se nós formos observar, meus irmãos, há dezenas de versículos que falam sobre confiar em Deus. No Salmos 9, versículo 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais o abandonas os que te buscam. No Salmo 20, no versículo 7 a 8 diz: alguns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. No Salmo 31, versículo 14: mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. No Salmo 84, versículo 12: o Senhor, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. No Salmo 13, versículo 5: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. E para finalizar, meus irmãos, em Salmos, versículo 112, versículo 7: não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Amém?